Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Iris e essa palestra virtual é sobre representatividade LGBT no audiovisual. É um oferecimento do Festival Online Cultura em Casa, organizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. E já quero agradecer às pessoas que gravaram uma pequena participação em vídeo. Olá a todos, todas e todos, eu me chamo Silvério Pereira. Estou aqui passando nessa live que é de extrema importância por todas as questões que a gente vem levantando sobre respeito à diversidade e gênero. Olá Iris e olá a todos que estão assistindo essa palestra do Mato Grosso, né? Meu nome é Maria Clara Spinelli, eu sou atriz. Eu sou o Ariel Nobre, sou o diretor do filme Preciso Dizer Que Te Amo. Olá, eu sou Danilo, eu sou indígena do povo Tupiniquim do Espírito Santo e atualmente eu estudo Ciência Política na Universidade de Brasília. Olá, eu sou a Juliana Segovia, falando como realizadora do audiovisual, uma das várias maneiras que me expresso no mundo, dentro dessas multifacetas que todos somos. Oi, eu sou o Daniel Ribeiro, eu sou o diretor do longa-metragem Hoje Eu Quero Votar Sozinho, que foi lançado em 2014, e recentemente eu lancei uma série na HBO que chama Todos Nós, que foi criada e co-dirigida com a Vera Egito. Eu sou Vinícius Elisiado, eu tenho 24 anos, realizo filmes desde o terceiro ano do ensino médio e tento aí continuar a fazer filmes, por mais que seja difícil pensar em cinema hoje, assim. Olá, eu me chamo Jorge Pedrosa e sou diretor de filmes e produtor cultural de São Luís do Maranhão. Olá Iris, olá todo mundo. Então, eu me chamo Elton Martins, sou líder do coletivo MT Queer. Sou de Rondonópolis, daqui do Mato Grosso, mas foi no interior da Bahia, ainda criança, que eu tive meu primeiro contato com a fotografia e com vídeo. Eu tinha aquelas câmeras 5:1 e tirei algumas fotos da minha vizinha, ela é bezendeira, a dona Anaísa, e ela começou a me indicar, em forma de agradecimento, para indicar para distantes, para os casais que iam lá pedir bênção. E eu revelava, trocava, vendia essas fotos. Continuei fazendo isso na escola e consegui a formação na Universidade Federal de Mato Grosso, em radialismo. Estagiei no Cineclube Cochiponés, organizei algumas mostras da Mauau, trabalhei na área como publicidade, cinema, tanto na equipe quanto encabeçando projetos. Trabalho também como roteiro, como pesquisa de documentário, elaboração e desenvolvimento de projetos. O cinema, para mim, é um dos modos mais de privilégio de realizar arte. É muito difícil a realização, é numerosa, financeiramente também é muito custoso realizar. Fiz 2 curtas-metragens, o primeiro ainda vinculado com a universidade, chamado Meu Rio Vermelho, que é o trajeto do rio, daqui de Rondonópolis, desde onde passa a ser chamado Rio Vermelho até a sua deságua no Pantanal. Ali nas gravações conheci Major, a personagem principal do meu segundo documentário. Os 2 acumulam 20 prêmios e mais de 120 exibições físicas e estão disponíveis no YouTube. Bom, eu dividi em tópicos os temas e coloquei a minutagem certinha para quem quiser acessar com mais facilidade. Coloquei aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Bom, como eu disse, eu trabalho com audiovisual. E eu acho que esse ramo é muito válido, é muito potente para discutir representatividade. Tanto na frente das câmeras, né, a qualidade do discurso, a pluralidade de corpos, quanto atrás das câmeras. Quem idealiza, quem encabeça ali, quem executa e as pessoas que trabalham na parte técnica, né, o modo operante de tudo. E é preciso pensar numa reestruturação do mercado de trabalho, principalmente na publicidade. A publicidade, as empresas sabem que lacrar é lucrar, o pink money é uma realidade e eles querem atingir esse público. Mas é válido pensar que até que ponto estão dispostos e até que ponto a diversidade chega.
Não basta ter uma personagem num comercial, numa novela, num filme. É válido, é potente, mas por trás disso, o mercado de trabalho, de fato, às vezes a empresa investe na publicidade para ter ali uma pessoa LGBT, mas parece mais uma cota. E a gente vê, por exemplo, a árvore dos funcionários da empresa e não se encontra nenhum LGBT. Quando se encontra é para o estágio, são cargos pequenos e de poucas quantidades. E aí entra o discurso de qualidade. Do que adianta uma visibilidade enquanto a base é nula? E o que fazer para começar a modificar isso? Os meios de comunicação são os dispositivos que têm ali a liberdade e têm como propor isso. Mas se a gente pegar de um lado, por exemplo, as maiores emissoras do país, a Globo, ela é católica, de uma família católica. O SBT é extremamente conservadora. A Record é evangélica. Então essas condutas refletem diretamente no que é feito, no que é falado, no que é transmitido. O processo político nacional e internacional é dado à organização do trabalho. E o nosso país ainda ocupa um lugar de exportador agropecuário, que isso afirma mais ainda as relações coloniais. E isso resulta num sistema prioritário ao homem, branco, cis e hétero. Não existe uma manutenção de ordem social. A instituição família é muito ligada ao casamento, que esse é totalmente vinculado à religião cristã, onde prega a criação de um homem e depois de uma mulher para ser sua dependente. E o que não segue essas condutas são extremamente excluídos e violentados. São anulados enquanto existência, afeto e direito. E as pessoas e os corpos LGBTs, não atendendo a isso, acabam na marginalidade. Não ser acostumado a ver afeto e vínculos de pessoas LGBTs nos meios de comunicação como referência. Sempre quando a gente olha para a mídia, a gente pesquisa, antigamente a gente via ou eram notícias de assassinatos, de violências, de abusos, e os personagens que acabam se limitando à futilidade e dando margem à reprodução de preconceitos e estereotipos. Mais pesado é quando se trata de pornografia. O Brasil lidera o ranking de acessos em alguns sites como o Xvideos. Os termos travestis ou transexuais alcançam visualizações, tendo um vídeo que chega a 45 milhões de acessos. E se a gente pega uma recente pesquisa sobre assassinato de pessoas trans, a gente vê ali que 64% dessas pessoas assassinadas são profissionais do sexo. Enquanto essas pessoas sempre viveram no isolamento social, elas são obrigadas a trabalhar com sexo. Ramo esse que não tem nenhuma regra, não tem nenhuma lei. E os seus clientes se concentram em homens casados à procura de sexo pago. E quando as pessoas trans e travestis são retratadas no cinema, principalmente em ficções, se limitam em papéis de prostituição, não dando margem para um horizonte. E na história, se a gente for no registro da primeira pessoa LGBT assassinada aqui no Brasil, a gente volta lá para os tempos coloniais. Tibira foi indígena assassinado por homofobia. É claro que naquela época não existia esse termo homofobia, mas ele foi assassinado por ter relações com pessoas do mesmo sexo. E os povos originários viam isso com normalidade. Vale ressaltar que esse foi o primeiro registro formal, né? Quando teve ali um protocolo e tudo. A gente não sabe o que acontecia antes ou o que acontecia naquela época que não era registrado. Na verdade, a gente sabe muito bem. E para contribuir, o Danilo vai falar um pouco sobre. O primeiro caso de homofobia que a gente tem no Brasil, com dados, né, que foi um indígena do povo Tupinambá, o nome dele era Tibira, assassinado por homofobia, por missionários na época da colonização, em 1614. Ele foi assassinado por missionários franceses, que teve como objetivo usar ele como referência para outras pessoas não praticarem relações homoafetivas dentro do contexto indígena, da colonização
naquele período, né? A colonização, na verdade, o cristianismo, a catequização dos indígenas levou a apagar várias memórias, a várias práticas culturais de vários povos indígenas, principalmente a diversidade sexual e de gênero dentro das comunidades. Eu acredito que a colonização também foi o principal meio, na verdade, que fez com que a diversidade sexual fosse extinguida de alguns povos e invisibilizado para que muitas pessoas, e contribuiu para que muitas pessoas desconhecessem que existem LGBTs indígenas, sabe? Eu também queria falar que eu não queria generalizar todos os povos, porque nós somos mais de 300 e poucos povos, e cada um com sua cultura, sabe? E então, cada um tem suas divergências, a gente também tem a gente tem várias semelhanças, mas nós somos diversos povos, nós somos ricos em culturas. A invisibilização das sexualidades indígenas, eu acredito que foi devido à construção social e da construção da imagem de indígena hiperreal, no qual excluiu várias coisas e moldou o indígena como se fosse... levando as pessoas a conhecerem mais só como o índio, que anda pelado, que usa cocá diariamente, que não tem acesso à cidade, não tem acesso à universidade, não contém uma diversidade sexual, ou seja, ele é hétero cis. E a falta de visibilidade fez com que a gente se reprimisse mais, sabe? Eu acredito que agora com o coletivo Tibira, que a gente tá alcançando a gente tá conseguindo levar a nossa formação à visibilidade, principalmente dentro das comunidades, que é o principal objetivo nosso, que ajudar, levar representatividade para as manas de lá de dentro, que não tem tanto acesso igual nós que temos o acesso, por exemplo, à universidade, a gente consegue, sabe? Principalmente o debate livre e sem nenhum tabu. O coletivo Tibira, atualmente nós somos em 7 integrantes, do povo Tupiniquim, Boi-Bororo, Tuxá, Terena, e nós somos em 7, todos LGBTs, e faz mais ou menos um ano que a gente resolveu fundar esse coletivo. Inicialmente foi pela Catu, que foi nos chamando para fazer parte desse coletivo e somando na luta. O coletivo ele surgiu com o objetivo de levar informação, trazer visibilidade, uma forma de acolhimento para as manas LGBTs indígenas e também para ajudar um pouco na luta do movimento indígena, né? Para levar essa pauta para dentro do movimento indígena. No começo da TV, algumas obras até abriam espaço, mas se limitavam com medo da rejeição do público. Várias modificações e censuras aconteceram ao decorrer das décadas. Uma coisa como essa tem explicação? Tem sim. Só pode ser esse maldito preconceito. Em 1960, a TV Tupi exibiu a novela O Caso Maurícios. Ela foi um marco porque foi a primeira novela com personagem gay. Mas o primeiro beijo LGBT só aconteceu em 1963, na novela Calúnia, também da Tupi. Em 1993, Buba foi uma personagem intersexual da novela Renascer. Até hoje, a primeira e única. Apenas em 95, na novela A Próxima Vítima, foi a primeira vez que uma novela abordou um namoro adolescente. 11 anos depois, a Globo censurou um beijo já gravado na novela América. Apenas em 2011, a violência foi retratada. Ainda em 2011, o SBT mostrou o primeiro beijo da história recente. Anos depois, aconteceu na Globo. Ainda que importante e essencial, os papéis nas obras de TV estão sendo modificados. E não apenas mostrando o processo de se assumir ou até mesmo de personagens enrustidos. Mas é um grande marco. Foi quando uma mulher trans viveu um papel de mulher cis na novela Força do Querer. Na novela Força do Querer, pela primeira vez na minha carreira na TV, eu faço uma personagem de uma mulher que nasceu cisgênero, né? Posso usar esse termo, que nasceu transgênero, porque é assim que eu particularmente me defino. Eu sou uma mulher
que nasceu transexual, assim como a Angelina Jolie é uma mulher que nasceu cisgênero, mas ambas somos mulheres. E na novela Força do Querer eu faço uma personagem que é uma mulher cisgênero, né, que nasceu cisgênero. E isso para mim foi muito importante, né? Eu falei para Glória Pérez que ela realizou o sonho de uma vida, que eu não queria morrer sem realizar, e isso foi um presente muito grande que ela me deu. Porque a Glória Pérez é uma mulher visionária. Se vocês acompanharem um pouco a carreira dela, pesquisarem, vocês vão ver que ao longo de toda a carreira, desde o começo, ela sempre esteve à frente do seu tempo. Ela escreveu um esboço de um texto sobre transexualidade nos anos 80, se eu não me engano, eu li sobre isso. E finalmente, em 2017, é isso? Na novela A Força do Querer, ela conseguiu realizar esse texto, essa narrativa de maneira, na minha opinião, acredito que seja brilhante. Tanto em conteúdo quanto forma, né? Ela fez uma pesquisa muito grande, ela escreve uma novela sozinha das 9, foi um grande sucesso de público e crítica, e ela contou, entre outras coisas, a história de um homem transexual, que era o Ivan, que foi interpretado pela atriz Carol Duarte, que é uma mulher que nasceu cisgênero. Foi um marco mesmo isso, né? Numa mesma novela das 9, da Rede Globo, que é o produto de maior audiência da América Latina. A gente sabe que as novelas da Globo são exportadas para o mundo inteiro, mas as novelas das 21 horas são o carro-chefe da emissora, que é uma das maiores do mundo. Então é muito significativo isso. E nesse produto, a Glória Pérez escreveu 2 personagens, uma transgênero e uma cisgênero, e ela deu para 2 atrizes interpretarem, uma atriz que é uma mulher que nasceu cisgênero fazendo o homem trans, que é o Ivan, o personagem, que é a Carol Duarte, a atriz, e uma mulher, ela escreveu esse papel para mim, ela me disse, uma mulher que nasceu transexual, que é uma atriz fazendo o papel de uma mulher cisgênero. Então isso é muito importante, é muito marcante, é muito emblemático. Eu, enquanto atriz, eu quero poder ter o direito de interpretar todos os papéis e não apenas personagens transgêneros. E simplesmente não teve muita atenção, mas eu acho que representatividade ela pode existir de muitas maneiras, não é? A minha carreira, ela infelizmente não aconteceu como eu imaginaria que acontecesse. Eu já recebi alguns prêmios no cinema, no Brasil e fora do Brasil. Eu sempre soube que a carreira de atriz era muito difícil, mas eu sou muito estigmatizada, porque eu nasci transexual, e sou muito boicotada, assim, eu tô sem trabalhar há 3 anos, desde que eu terminei a novela, e a questão não é só estar sem trabalhar, porque muitas atrizes também estão, mas a questão é que eu não faço testes. O meu agente, ele disse que ele não sabe mais o que fazer, porque sempre que aparece um perfil de uma personagem com as minhas características físicas e de idade, que é a primeira triagem ali para você mandar atrizes para testes, ele manda o meu nome e os produtores simplesmente entram em silêncio, assim, ninguém fala nada. Ninguém fala que não vai me chamar porque eu sou transexual, mas eles nem sabem que nem podem falar isso, não pegaria bem, né? Politicamente incorreto. Mas não me deixam nem fazer um teste junto com outras atrizes para lutar por um papel. Quer dizer, nem o direito de lutar por um personagem de igual para igual com outra atriz eu tenho. Só queria dizer que é um caminho muito duro para todo mundo que nasceu transexual. Eu tô falando especificamente das minhas irmãs e irmãos transexuais, porque nós somos estigmatizadas o tempo todo. Então, muito obrigada, Iris, pelo convite. Um beijo para todos vocês que estão assistindo. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem e ninguém solta a mão de ninguém. Agora, nesse momento, virtualmente, mas quando for possível, quando for seguro, segundo a Organização Mundial da Saúde e não segundo esse governo genocida, nós poderemos nos abraçar novamente. O cinema brasileiro estava em um bom momento até antes de 2019. Com inúmeros títulos e com realização com local de fala, produções independentes, financiadas pela internet e até editais com políticas de afirmação impulsionaram a quantidade de obras. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse lugar de visibilidade, representatividade, que para mim se coloca também o lugar de referencialidade,
porque quando criança, mesmo sendo um garoto que não entendia muito bem sobre diversidade de gênero, eu tenho 37 anos, então imagina aí há 30 anos atrás, as discussões sobre diversidade e gênero não eram tão claras como são hoje. E muita gente precisava se esconder, né, dessa realidade. Então, o que eu tinha durante a minha infância eram imagens de pessoas que eram referências para mim. Elas não eram representações, elas não eram lugares de visibilidade. Elas referenciavam para mim pela maneira de se vestir, pela maneira de se comportar, mas elas não falavam abertamente sobre isso. Então, durante muito tempo na minha infância e na adolescência, foi muito difícil identificar pessoas iguais a mim. Eu acho que hoje a gente vive uma revolução muito forte e muito precisa, muito necessária, que são a quantidade de artistas, de pessoas públicas que conseguem ter o poder de falar sobre quem são, sobre o que sentem e como elas podem sim referencializar, representar e visibilizar as nossas causas, as nossas dores. Muitas gerações sofreram para que hoje a gente tenha o poder de falar quem a gente é, o que a gente gosta e como a gente é feliz da maneira como a gente é. E eu acho que a gente precisa lutar bastante para que as gerações futuras, elas lutem por menos ou por quase nada ou absolutamente nada do que a gente está lutando hoje. Eu sou uma artista que vem do teatro, foi o teatro que me deu absolutamente tudo que eu tenho até agora. Eu sou muito grato ao teatro por esse lugar permissivo, por esse lugar de me encontrar, de me acolher e de me trazer tanto amor, tanto afeto e tanta amizade. E também de me empoderar, de fazer com que eu tivesse o poder de abrir a boca e dizer quem eu sou e o que eu gostaria de ser a vida inteira e que o tempo inteiro tentaram destruir, tentaram me jogar um pano por cima. E agora eu tenho uma oportunidade de levantar esse pano colorido e mostrar para todo mundo. Acho que a televisão, quando eu fiz a novela A Força do Querer em 2017, ou quando eu fiz o Show dos Famosos no Faustão em 2018, ou quando eu fiz o filme Bacurau, são lugares muito importantes para mim, porque deram muita voz para essa pessoa aqui que há 20 anos dentro do teatro vem trazendo essas discussões da minha comunidade, da minha realidade, da minha vida e do que eu vejo ao meu redor. Então, o teatro é um lugar muito forte, muito presente e muito poderoso para mim, mas ele também é um pouco restrito, porque a gente não consegue atingir a quantidade de pessoas que a mídia atinge. Acho que hoje a gente tem um outro ponto muito importante, que são as redes sociais, que permitem sem filtro nenhum. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, mas felizmente eu procuro pessoas que são boas nesse aspecto, em que não ter filtro, eu possa identificar figuras nas redes sociais, através de Instagram, canais de YouTube, pessoas que eu me identifico e que eu possa me inspirar nelas. Então acho que tanto as redes sociais como a televisão e o cinema têm uma grande responsabilidade, sim, para que atinja um número maior de pessoas e que a gente busque ainda mais esses lugares de referência, de representação e de visibilidade, para que a gente perceba que não estamos sozinhos, que nós somos uma comunidade forte, potente e que nós não somos minorias, nós somos muitos e que a gente pode lutar, sim, juntos por um país melhor. Abraço a todos, todas e todos. Aqui no estado, o número de obras LGBTs realizadas por heterossexuais é extremamente maior do que produções feitas por pessoas LGBTs. Mas coletivos e parcerias sempre resultam em mostras, produção de filme e até mesmo videoclipes. Não tô com fome, Bruno. Amor meu, você precisa comer algo? Bruno, eu não vim aqui pra isso, tá? E nem você. Nós viemos aqui com um objetivo. Gente, o MT Queer ele surge no ano de 2015 com a vontade de criar um espaço para produzir conteúdo LGBT para o cinema ou para a TV. Porque a gente percebia que a gente não conseguia se identificar com as produções que existiam nesses lugares. Como a gente não consegue chegar até esses meios de comunicação, a gente veio e criou o nosso canal no YouTube chamado Caguei MT na época. E aí em 2015 mesmo a gente começou a produzir a nossa primeira websérie, que não deu muito certo. A gente teve que parar por conta de ataques homofóbicos e tal, ameaça de morte para alguns integrantes do coletivo, para mim também. E aí, enfim, a gente resolveu parar. Aí em 2018, eu mais uma vez estava quase já formado pela MT Escola de Teatro, reuni alguns artistas e resolvi retomar esse trabalho novamente, o trabalho de produzir conteúdo LGBT para a internet, para os LGBTs se verem nesse conteúdo.
Hoje nós acreditamos sermos um dos maiores canais mato-grossenses de conteúdo LGBT no YouTube. Nós contamos com quase 7 mil inscritos no nosso canal e mais de 500 mil de visualização. E nós estamos muito felizes hoje por estar vendo que o MT Queer está chegando em outros lugares. O MT Queer também está dentro do Festival Cultura em Casa, com 2 trabalhos, com o trabalho Plus Size e com o trabalho O Amor Transforma, que é um ficcional e um documentário. E a gente está muito feliz. Vou falar aqui brevemente sobre o clipe Tá Vendo Seu Moço, da artista Carola Nunes, que eu dirigi junto com o Pedro Brits, né? Meu amigo de longa data, colega de profissão. E o Pedro Brits, ele roteirizou também esse videoclipe. O Tá Vendo Seu Moço, ele é um clipe de dança que teve como protagonistas o Felipe Breno, a Lupita Amorim e o Giovanni Rodrigues. Então eles protagonizaram todo esse videoclipe e teve também a participação da Carola ali logo no fim do videoclipe. E o videoclipe a gente fez questão que tivesse várias questões simbólicas para discutir com esse tema central, né? Que foi a multiplicidade das cores, dos corpos, dos gêneros e das sexualidades. É importante ressaltar aqui, em relação a não só ao tema e à obra audiovisual pronta, que essa diversidade de existências, ela esteve presente também nos bastidores, né? Desde o início do processo de elaboração, de pré-produção desse videoclipe, quando a gente formou uma equipe muito diversa, em termos de gêneros, cores, condição econômica e sexualidades. Eu ressalto também a relevância, a importância do fato de ter 2 pessoas assumidamente homossexuais, como eu, Pedro, em funções como de direção e roteiro, e eu como uma mulher negra também nessa função de direção, e o Pedro na função de direção e roteiro, porque a gente traz para o debate essa hegemonia perpetuada do homem branco, cis, de classe média, alta e hétero, né? Que geralmente são a maior quantidade de pessoas que são donas de produções, de produtoras, ou que estão à frente das produções no Brasil. Então isso não é só uma realidade matogrossense, e a gente, nesse lugar, nessas funções, reivindica também esse espaço, né, de existir ali, mas também de trazer à tona essa discussão de alguma maneira. O processo do videoclipe ele foi todo colaborativo, desde a liberdade criativa dos envolvidos, de cada um dos envolvidos, né? E a gente tentou focar ao máximo numa tentativa de horizontalizar essa produção. Tanto é que os núcleos eles tiveram uma autonomia muito grande, né? Como o núcleo de figurino, o núcleo de arte. O núcleo de figurino acabou que extrapolou para fora dessa produção, que foi o Tafetada, que é um coletivo de figurinistas que foi criado ao longo do processo de realização desse videoclipe. E os custos da realização dessa obra, elas a princípio saíram do próprio bolso da Carola Nunes, e depois, com o videoclipe praticamente pronto, faltando só a coloração, houve um patrocínio que custeou todos esses gastos que foram realizados e pôde ser dividido como um cachê simbólico entre todos da equipe. Bom, essa é a perspectiva breve e sucinta que eu tenho aqui para apresentar a todos vocês. Convido todo mundo para assistir o videoclipe Tá Vendo Seu Moço, que está ancorado no YouTube desde o início desse ano. Bom, separei alguns curtas-metragens disponíveis para fazer uma recomendação. Um homem trans, por não ter perspectiva de trabalho e afeto, decidiu se matar. Foi aí que ele começou a escrever uma mesma frase ao seu redor. Em verdade vos digo, ele precisava dizer suas últimas palavras.
O filme foi viabilizado com políticas públicas via edital de curta-metragem de 2017 da SP Cine. O filme fala sobre uma tecnologia de cuidado que eu inventei. Há 5 anos atrás eu sobrevivi ao suicídio porque no último segundo eu lembrei de registrar o que seriam as minhas últimas palavras. E desde então, há 5 anos, eu registro a minha sentença de vida, que é a frase "preciso dizer que te amo". E o ato cotidiano de escrever essa frase no mundo se transformou em uma campanha de prevenção ao suicídio de pessoas trans. E hoje é o tema da minha vida. O filme está no YouTube. Assistam, compartilhem, comentem, porque é uma tecnologia de cuidado que eu inventei, pode ser replicada e pode ajudar outras pessoas nesse momento a transcender o isolamento social. Muito obrigada. Você é uma mulher muito interessante, amiga da ex-mulher, não toma café. Em Tea for Two, Sylvia é uma cineasta de meia-idade em crise com sua vida. Não quero alguém que precisa de mim. Eu quero alguém que me queira. MC Jazz é uma ficção sobre uma MC negra e sapatão e seu encontro com a poesia. Periferia, baixada, isolada, massificada por um tal Brasil, montada na falha, espelhada na vida de quem não conseguiu objeto de estudo dos filhos dos netos dos que não sofreram. Hoje Quero Ficar Sozinho, de 2014, é um filme sobre um adolescente cego que se descobre apaixonado por um outro garoto. Então tem essa... Ela é uma história de amor. Eu queria muito que na época não se falasse sobre, por exemplo, a palavra gay não é falada no filme, ele nunca se assume, né, entre aspas, gay. Ele só fala, estou apaixonado pelo personagem. Então eu achava muito importante isso de naturalizar a questão da homossexualidade ali no filme. E recentemente, no Todos Nós, na série, as temáticas e os assuntos tabus, vamos dizer assim, são em números maiores, né? Porque a gente tem 3 protagonistas, tem uma personagem não binária, tem uma garota que é programadora, vegana, feminista, e ela é negra, e tem um outro garoto que é branco, homossexual, cis. Então a gente tem essas questões que cada um dos 3 personagens vão trazer. Claro, cada um tem sua personalidade, essas individualidades deles compõem os personagens, mas a gente quer contar as histórias de cada um, não só falar sobre esses temas, mas esses temas também definem os personagens. E foi muito importante trazer, assim, tem a questão da representatividade, que é super importante, trazer esses temas para a televisão, né? Essa questão da não binariedade é super interessante também, um assunto que é muito pouco explorado, e então foi muito legal poder falar sobre isso. E para isso a gente trouxe para a sala de roteiro, é uma sala diversa, tem eu, homem gay cis, tem a Vera Egito, que é uma mulher hétero cis, tem nós 2 brancos, né? Temos a Alice, que é uma mulher negra trans, e temos a Barbie, que é uma mulher negra cis. Então acho que tendo essa diversidade ali na sala foi muito interessante, porque a gente conseguiu construir os personagens de forma complexa, às vezes se contrapondo, às vezes se complementando. A gente tinha diálogos muito interessantes, discussões muito interessantes dentro da sala de roteiro. Nem sempre a gente concordava. Às vezes eu puxava a sardinha para a questão gay, aí tem a questão negra também, que era que as roteiristas puxavam também, aí a questão das mulheres, aí eu era tava sozinho na sala. Então era muito interessante, assim, ter essa discussão, e muitas coisas estão no roteiro ali baseado e com base no que a gente discutiu na sala. Aí quando a gente foi para filmar também era muito importante ter essa multiplicidade, diversidade, né? A gente tentou fazer com que a equipe tivesse o maior número de pessoas diferentes, né?
tipo, que não fosse o que é o padrão, que é sempre a maioria de homens héteros cis. É uma equipe muito feminina. A Vera Chita é a diretora-geral, então acho que ela traz muito isso. Desde sempre, ela sempre trouxe muito essa questão. Ela sempre trouxe uma equipe de mulheres nos filmes e nos projetos dela. Então nessa série também tem muito isso. A gente fez questão de trazer um elenco, como a gente está falando sobre a questão da não-binariedade, que tem a ver com a questão trans. A gente trouxe também que aqui o elenco tivesse pessoas trans também. 37% dos papéis com fala na série são interpretados por pessoas trans, não binárias e binárias. Anos depois de deixar o interior do Nordeste, Jéssica retorna para sua cidade natal. Nessa viagem, reencontra sua história e a si mesma. Olha, eu queria lhe falar uma coisa. Em Estamos Todos Aqui, Rosa, expulsa de casa, precisa construir seu próprio barraco. Enquanto isso, um projeto de expansão do maior porto da América Latina avança. Não só sobre Rosa, mas sobre todos os moradores da favela da Prainha. É pobre! A gente tem que se unir, o que é que tem a ver com o teu peito de pau? Manifesto pelo Espaço Preto. Negrume propõe um mergulho na caminhada de jovens negros da cidade de São Paulo. É um filme-ensaio sobre negritude, viadagem e aspirações espaciais. Deus ama você. Panteras soltas e livres vão devorar você. Quebra-Mar retrata jovens lésbicas de São Paulo que viajam a uma praia deserta para passar o ano novo. Lá constrói refúgio físico e emocional para seus corpos e afetos através da amizade e da música. Em Pele Suja Minha Carne, João joga uma pelada com seus amigos e vive coisas normais da adolescência. Se não fosse por uma bola de papel e seus amigos brancos. Meu irmão, porque nós dois... Mas é ridículo isso, né? Tipo assim, você não sabe brincar direito como se dá bom. Em Um Chá de General, um general chinês que é aposentado mora sozinho no centro da cidade. Tradicional e conservador, quase não sai de casa. Um dia recebe a inesperada visita do seu neto. 吃饭要有吃饭的规矩。 Em Adeus Estrada de Tijolos Amarelos, Ícaro chega em outra cidade para tentar a vida como operador de telemarketing. E quando sai à noite, se encontra com um rapaz. Em Aqueles Dois, o enfermeiro Caio José tem 25 anos e o pesquisador Caio Lemos tem 38. Eles não se diferenciam de outros rapazes que vivem em realidades similares, não se fosse pelo fato de serem homens transgêneros. Focado em curta-metragens, o projeto LGBTflix é incluso no site votelgbt.org. São mais de 200 títulos gratuitos. Mostras e festivais LGBTs têm uma grande importância, principalmente por ocupação de lugar. Também para difundir as obras, debater e promover a visibilidade e empregos. Temos aqui Mix Brasil, Digo, Recifest, For Rainbow, Transforma, Curto Gênero, Sertão e Diversidade, entre outros. Em 2019 eu tive um projeto de uma mostra de cinema selecionado para o edital Pátio Aberto, que é organizado pelo Centro Cultural Vale do Maranhão. O evento em questão é uma mostra de cinema LGBT, sendo o primeiro evento desse tipo no Maranhão. Se chama Mostra Kelly. O nome da mostra é uma homenagem à transexual Kelly da Silva, que foi assassinada em janeiro de 2019, vítima de transfobia.
Então é uma forma com que ela e outras vítimas dessa violência não sejam esquecidas. A mostra foi realizada no mês de junho, que é justamente o mês em que é celebrado o orgulho LGBT mundialmente. E foram 2 dias de exibições, de curtas e longas, que permaneciam inéditos no estado. E aqui em São Luís temos apenas 2 festivais anuais e ainda é muito pequeno o número de filmes com essa temática que são selecionados. Então é super normal filmes e longas que fazem grande sucesso no Brasil e no mundo, mas que permanecem inéditos para o público maranhense. Então a mostra ela surge para suprir a necessidade de exibições dessas obras no Maranhão. Então é um evento que serve tanto para o público em geral, conheça o que está sendo produzido no audiovisual brasileiro de diferentes estados, e para que as pessoas que trabalham com audiovisual no Maranhão se sintam motivados a produzirem mais títulos com essa temática. Além de ser um espaço de discussões e de pesquisa e de encontros das pessoas que são do meio LGBT e que não se sentiam incluídas no audiovisual antes. Atualmente vivemos um cenário de censuras e violência explícita, desencadeadas desde o poder político, o que resultou em filmes censurados logo em 2019. A gente circulou por 24 festivais, a gente recebeu 12 prêmios até agora, isso é muito importante. A gente circulou em festivais como Curta Brasília, como Panorama Coisa de Cinema, o FBCU, Festival Brasileiro de Cinema Universitário, o que mais? O Encontro de Cinema Negro do Osmo Bubu. Para mim foi, eu acho que de todas as mostras, de todos os festivais que o filme circulou, acho que o Osmo é o que eu tenho um carinho especial, assim, de ter ido, de ter conhecido. E também no Rio aconteceu algo bem triste, que foi durante a mostra do filme Marginal, que aconteceria no CJF, isso, que é o Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E durante essa passagem a gente recebeu a notícia que o filme não poderia passar por conter uma cartela que insultava, que feria a honra do então excelentíssimo excremento presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí o CCBB censurou a mostra do filme livre que aconteceria lá. Teve a censura, que eu não me lembro da situação daqueles dois, que é um filme do Ceará, sobre homens trans. Teve a Fronte, que foi censurado durante uma live. E aí teve Rebento e os filmes da Mostra Marginal. E aí esses filmes fizeram uma sessão chamada Censura Nunca Mais, né? E aí eu fico pensando no lugar... nesse lugar da ficção LGBT, não enquanto gênero, porque eu não acredito que exista um gênero LGBT, mas por pessoas LGBTs fazendo ficção sobre nós, ficções de terror, ficções de drama, romance, enfim, o que a pessoa LGBT quiser criar. E aí eu tô escrevendo um projeto. O nome do filme é Tigresa, sobre uma bicha preta, afeminada, que é amiga de uma outra bicha que tá entrando nesse rolê que é o Vale, né? E as duas, elas necessitam de afeto, né? Eu acho que inclusive minha narrativa é muito sobre afeto, né? Sobre a ausência de afetos e sobre como a gente consegue fugir dessa falta, né? Nossa população já é muito vulnerável pelo simples fato de ser quem é. A gente já vinha de retrocessos políticos, mas atualmente a gente vive um crime potente,
cruel, determinada para matar. Nessa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam sua fonte de renda, não conseguem trabalhar remotamente ou se arriscam trabalhando. Gostaria de ter terminado essa palestra de uma melhor forma, mas isso é o que nos resta, né? Ter esperança, força e união. Gostaria de agradecer você por ter acompanhado até agora, as pessoas que gravaram para contribuir, para somar nessa palestra. Gostaria de agradecer a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e ao Festival Online Cultura em Casa por oferecer essa programação especial, esse edital, a essa política, enfim, nos dá muito mais esperança. Enfim, gente, um abraço, se cuidem, até mais.